Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na TV Alerj fazendo essa programação especial com conteúdos virtuais para você continuar bem informado em meio a essa pandemia do coronavírus que está atingindo toda a nossa população. Apesar dessa pandemia, diversas questões estão sendo levantadas tanto na área da saúde, da educação e também na área profissional. Como que vai ficar a situação do trabalho pós, né, o futuro do trabalho pós-coronavírus? Especialistas já afirmam que o ano de 2020 já é um marco na área profissional para diversas profissões. Para conversar comigo sobre isso, eu estou na companhia do Gabriel Pinto, economista e especialista em futuro do trabalho. Gabriel, obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Priscila. Seja muito bem-vindo. Gabriel, vamos começar aí a nossa conversa então, falando dessa questão da tecnologia, né, apesar, da tendência massiva da tecnologia ao longo do tempo, as pessoas vêm falando aí, do que o futuro quando o futuro chegar, mas acho que a gente já pode dizer que o futuro já chegou, a gente já está vivendo uma realidade totalmente diferenciada, e com a pandemia do coronavírus, diversas adaptações estão sendo feitas, mas talvez elas tenham chegado aí, a gente pode dizer, de repente, para ficar. A gente pode dizer que o coronavírus talvez esteja acelerando esse processo tecnológico? Priscila, a pandemia, ela acelerou muitas das transformações que já estavam em curso no mundo inteiro. A quarta revolução industrial, ou a revolução digital, que vinha pouco a pouco transformando os negócios de todos os setores, agora ela parece que apertou o botão de acelerar e trouxe tudo mais para frente. As próprias economias que já estão voltando ao novo normal, elas confirmam isso. Os dados da Ásia mostram que todos os negócios estão passando por uma profunda digitalização. Eles já passaram durante a pandemia, mas agora mais ainda, né? E isso tem um efeito sobre os negócios e sobre as profissões, porque é uma realidade diferente. A gente também tem visto isso aqui, né? Os negócios, de uma forma geral, eles foram desde os restaurantes, ao tomar pedidos via site, via os aplicativos, o teletrabalho, né? O home office, e uma série de outras coisas. Todas elas impactam, na verdade, são resultado de um impacto de uma maior digitalização. Isso tem efeito sobre muito, diversos aspectos da vida profissional. Agora, você tocou aí em áreas, né, restaurante, vamos falar especificamente, de repente, citar algumas profissões aí. Claro. É um mapeamento, né, de como orientar esses profissionais diante dessa nova realidade, o que eles podem esperar do futuro. Existe aí uma tendência maior para uma certa profissão que tem que se preocupar mais? O que vocês A analisam? gente, a gente não deve se preocupar tanto assim, embora seja angustiante, a gente deve ficar atento e se preparar, né? Acho que é hora de aprendizado, mais do que nunca. Uhum. Aproveitar o momento que nós temos em casa para, se tiver um tempo disponível, para buscar aprendizado para novos conhecimentos, né? Porque, por exemplo, o caixa dos bancos. Quando vieram os caixas eletrônicos, os caixas do banco, no primeiro momento, eles ficaram preocupados porque suas profissões, alguns perderam as profissões, né? O caixa automático, porque a função do caixa do banco era muito contar dinheiro. A profissão ela vai mudando de perfil. E ao mudar de perfil, o que você precisa fazer, na verdade, saúde, é você poder Desculpa. se adaptar e se transformar, se reinventar durante essa transformação, né? Outras profissões passaram por várias transformações e a gente vai se adaptando. Uma coisa que é muito importante é que a digitalização ela vai por todas as profissões. Vocês jornalistas, por exemplo, vocês agora todo mundo está se adaptando de uma outra forma. Tem pessoas que estão virou o novo normal ouvir o choro da criança no fundo quando você está fazendo uma reunião. As empresas toleram isso, porque nós estamos dentro de casa num novo contexto. Mas isso tem um lado bom. O lado bom é que, por exemplo, o mergulhador de águas profundas, quando vai mergulhar lá embaixo na plataforma de petróleo, um robô pode executar com mais eficiência, evitando o risco do profissional.
ao mesmo tempo, libera esse profissional e libera recursos dessa empresa para que ele seja investido em um outro lugar, tanto na capacitação do profissional, como na geração de um emprego melhor para ele. Mas aí há questão de preocupação em relação ao desemprego? É o seguinte, há 100 anos atrás, 50% de toda a população mundial morava no campo, trabalhava no campo. Nós estamos 100 anos depois, 5% da população trabalha no campo. E nem por isso a gente come menos, e nem por isso, antes da pandemia, a gente tinha um pleno emprego. Ao longo do tempo, as profissões vão se adaptando. O difícil é como você fazer nesse processo de transição. Aprendizado é muito importante. Tem muito conhecimento disponível nesse momento para as pessoas acessarem, desenvolvendo algumas habilidades. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, ele dava conta de que até o final dessa década é necessária a requalificação de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas com as novas habilidades que são importantes para esse novo mundo do trabalho. E quais são essas habilidades? Por exemplo, o mundo mais digital, ele pressupõe, você tem muita informação, né? Você recebe muita informação do mundo digital, muita informação, muita informação. Você tem que saber primeira coisa, você tem que saber qual informação é verdadeira para o profissional, seja qualquer área que ele estiver atuando, porque a capacidade de discernimento, de julgamento no mundo digital é completamente do mundo virtual, porque no mundo presencial, a gente olha olho no olho, a gente está perto, a gente sabe o que sabe, tem mais informação do que é realmente real. Então, pensamento crítico é uma das habilidades mais demandadas. E a criatividade. Eu acho que mais do que nunca a criatividade ela é imperativa para que os profissionais possam executar melhor suas profissões. E para isso tem uma série de coisas que os profissionais podem fazer para ser mais criativos. É, exatamente essa palavra que eu ia falar com você agora, criatividade. É uma união de fatores, na verdade, a questão da especialização com a criatividade, né, que juntando essas 2 palavrinhas aí, o profissional pode se adequar e se dar bem aí nessa nova realidade. Exatamente, a criatividade, você falou tudo. Para se dar bem, a necessidade de reinvenção, né? A criatividade, porque o jeitinho brasileiro, o jeitinho do carioca, na verdade, nada mais é do que você saber lidar frente ao inusitado, frente ao imprevisto, frente ao que a gente nunca viu. A gente sempre soube como fazer isso, né? E por necessidade, às vezes a gente vê a nossa capacidade de criar coisas novas com poucos recursos, mesmo sem planejamento. Se a gente se der a chance, se permitir de fazer isso com mais aprendizado, a gente pode fazer melhor. A criatividade, primeira, uma sugestão, uma dica que eu dou para as pessoas que estão ouvindo a gente, para Ui, desenvolver a desculpa, gente. criatividade, é muito importante a gente, em primeiro lugar, se reconhecer criativo. Priscila, você acredita que tem muita gente que não se acha criativo? É impressionante como se a criatividade fosse terceirizada para outra pessoa, mas todos nós somos criativos. A criatividade é uma habilidade. Em segundo lugar, não ter medo do ridículo e não ter medo de fazer diferente. A nossa caixa, quem delimita as fronteiras da nossa caixa somos nós. Na hora que a gente tem que pensar fora da caixa, se a gente for executar exatamente da mesma forma que a gente fazia antes, não vai dar certo. E uma terceira dica é aumentar o conhecimento, porque a criatividade, a gente recombina o que a gente conhece. A gente tira uma coisa do lugar e coloca em outro lugar para ver se funciona. Então, quanto mais coisas diferentes a gente conhecer, melhor para a gente recombinar de uma forma diferente e ser mais criativo. E aí acho que a gente pode entrar até num assunto comportamental e cultural, relacionado até à saúde mental desse profissional, né, de ele acreditar nele mesmo, enfim, é um assunto muito amplo, na verdade são Priscila, diversas. você tem toda a razão. O pressuposto número 1 é o autoconhecimento. É muito difícil também exigir do profissional nesse momento que a gente foi jogado abruptamente para uma realidade diferente, que ele busque o autocontrole. Mas o autocontrole, a inteligência emocional, elas são super importantes, porque até mesmo contra as máquinas, porque a máquina não sente emoção, o computador não sente emoção. Então, se você souber Exatamente. dominar as suas emoções, é capaz de você vai conseguir executar qualquer profissão melhor. Existem dados que dão conta que 58%, você
ter uma renda 58% melhor se você conseguir ter inteligência emocional, saber reconhecer as suas emoções e as emoções dos outros. Isso é fundamental. Fizeram um teste com dois grupos de crianças. Para um grupo de crianças, eles ofereceram biscoitos na hora, e para outras crianças eles falaram o seguinte: olha, se vocês se controlarem, não comerem esse biscoito agora, vocês vão ganhar o dobro no futuro, né? Basicamente era um exercício de autocontrole. 15 anos depois, as crianças que conseguiram fazer esse exercício de autocontrole estão muito melhor, em vários indicadores. É muito importante reconhecer suas emoções, porque é justamente isso que faz a gente diferente. E a partir disso, desse autoconhecimento, do controle das emoções, da inteligência das emoções, é capaz de a gente acessar uma outra coisa, que é o nosso propósito. O propósito vai mover a gente através dos tempos mais difíceis. No tempo de incerteza, o propósito, que é resultado do nosso autoconhecimento, ele é uma estrela guia no meio da nossa escuridão. Então, é importante a gente atravessar esse momento com clareza e com o nosso propósito, porque ele vai dar para a gente mais autoconfiança, vai permitir com que a gente acesse várias novas realidades. E pode ser que o emprego não apareça da mesma forma que ele era antes. Pode ser Exatamente que isso que eu ia falar. Quando a gente fala aí em propósito, que é uma palavrinha aí que veio, né, que está sendo muito usada, a gente percebe um comportamento de que talvez, vamos dizer assim, o dinheiro talvez não seja o suficiente, né? Isso muda talvez a relação também entre o empregador e o empregado, de aceitar essa relação, né? De como que está sendo essa relação, né? Se aquilo se adequa às questões pessoais, ao propósito que a pessoa está se propondo, né? Acho que a gente pode entrar nessa questão também da relação de empregador e empregado, a reforma trabalhista está aí. Isso é uma outra questão que, para o futuro também, que precisa de uma adaptação, de uma reflexão, né, Augusto? com certeza, porque o trabalho ele pode ser que ele não apareça para a gente da mesma forma que ele sempre foi. Uma grande empresa abrindo vagas para contratar as pessoas. Nessa hora, de novo, não se assustar é importante, porque talvez você tenha que fazer diferente aí também. Às vezes, se associar é bom e olhar pelo lado positivo, porque imagina só, o restaurante que hoje tem um custo fixo alto, porque tem que pagar o aluguel, ele está na desvantagem da pessoa que está começando um novo negócio, abrindo sua cozinha para poder vender comida. É, Outra coisa, então pode ser que você se associando com algumas pessoas, se você não tiver as competências ou as habilidades necessárias para você executar ou tomar uma determinada decisão, você se associar com quem saiba pode ser uma boa estratégia. Se você não Sim. souber fazer um site, mas de repente alguém que sabe fazer pode te ajudar justamente nesse momento. Ou alguém que saiba comunicar nas redes sociais, porque é importante também. O marketplace veio para ficar. A gente tem visto as vendas nos mercados digitais crescerem absurdamente. Então, às vezes, de você se associar a quem sabe, colocar um produto no marketplace, comunicar um produto que está no marketplace, pode ser chave para um sucesso dentro desse novo mercado profissional. Não esperar que o emprego ele se apresente da mesma forma que ele sempre foi, porque o mundo diferente ele pressupõe essas diferenças também. E aí a gente volta no que você falou do profissional se reinventar, da criatividade, porque a gente está numa situação de acesso à tecnologia muito fácil, e a gente pode falar aí de um profissional multitarefa, né, que ele faz diversas questões. Eu posso falar por mim, jornalista, a gente está tendo que fazer várias coisas, que talvez fosse direcionado para diversas pessoas, e isso está sendo uma realidade em diversas profissões, né, Gabriel? Essa versatilidade, né? A gente é cada vez mais importante. E é legal lembrar que essa versatilidade é o que nos diferencia, por exemplo, agora eu não vou nem falar das máquinas, mas foi essa revolução cognitiva, que é a nossa capacidade. O nosso cérebro ele tem uma coisa que é muito legal, que ele tem uma flexibilidade cognitiva. O computador ele pensa linearmente, mas
a maior eficiência que o computador e que a inteligência artificial tem ao pensar linearmente, os supercomputadores, eles pensam incrivelmente com o equivalente a 8 neurônios. A gente tem 300 bilhões. Se a gente colocar esses nossos neurônios para funcionar do jeito que eles funcionam melhor, a gente pode levar uma vantagem muito grande, porque a gente é capaz de sentir. A gente tem o que você falou agora dessa versatilidade, a gente tem a flexibilidade cognitiva, a gente tem uma maleabilidade que é justamente que nos permite reagir diferente em cada nova situação. Essa nossa flexibilidade cognitiva, ela é tão importante, essa versatilidade, ela é tão importante que ela demorou 70 mil anos para a gente conseguir chegar até esse ponto, que foi o ponto onde teve uma grande mudança entre nós e os outros animais, que faz com que a nossa cognição seja da forma que ela é. Então, aproveitar essa versatilidade, utilizar o máximo que você puder para poder aprender as novas tecnologias, porque você vai ter que fazer uma escolha. A verdade é essa. Ou você escolhe se as tecnologias elas são suas aliadas, ou você escolhe se elas vão concorrer com você. Porque se você escolher com que elas forem suas aliadas, você pode fazer muita coisa. Veja, olha o que a gente está fazendo agora. Quem ia pensar que outro dia a gente ia poder acessar a casa das pessoas? Os costumes mudaram, isso tudo virou mais possível e acessível, né? Agora, Gabriel, como que está a posição do Brasil diante do mundo, né? Quando a gente fala dessas questões, a gente pode dizer que está atrasado, está evoluído, está concorrendo, né? O brasileiro em si, o comportamento da população brasileira, como que a gente está diante do mundo? Isso é o nosso maior desafio. Você sabe que eu estou lançando um livro hoje, né? O Passaporte para o Futuro, que é justamente para... eu passei muito tempo pesquisando sobre mercado de trabalho, sobre como as profissões deveriam se comportar quando a revolução digital chegasse, só que ela chegou até mais rápido. E tem um dado que sempre me alarmou. Assim, me alarmou no sentido de... Porque era uma mensagem que a gente precisava falar para o Brasil, que enquanto a Coreia, 22% das profissões estão mais vulneráveis à, à, à digitalização, porque elas justamente têm as atividades que são mais rotineiras ou mais repetitivas e que as automações fazem melhor. No Brasil, a gente tem 60%, isso é muito alto. 60% dessa vulnerabilidade de os algoritmos poderem roubar, isso é muito alto. Os outros países, a gente está entre a Bolívia e a Etiópia. É muito importante, é muito sensível esse número. Só que eu tenho fé, eu tenho confiança em uma outra coisa. A minha confiança vai no sentido dessa capacidade que a gente tem de lidar com o que surpreende, dessa capacidade que a gente tem de lidar com o inusitado, dessa capacidade de superar tudo que a gente já superou, porque tem muito aprendizado. Na hora que o brasileiro tem que se virar, ele tem aprendizado e ele é capaz de ter essa criatividade. E tem mais uma outra coisa que é super interessante. Na China, eles têm um exército de PhDs. Eles formaram milhares e milhares, milhões e milhões de doutores. O Brasil ele tem um nível educacional menor. Só que as habilidades do futuro do trabalho elas não estão relacionadas a títulos, mas elas estão relacionadas às habilidades em si. Então, habilidades como negociação, persuasão, né? Aquela capacidade de encantar que o brasileiro tem, não é à toa que o brasileiro é o povo mais adorado por todos os outros povos do mundo, segundo a revista The Economist, não é esse é fato, né? Eles fizeram uma pesquisa para ver qual era o povo que os outros povos sentem mais afeto, o brasileiro é o primeiro lugar, é porque o brasileiro tem uma habilidade de encantar. E isso, no mundo que é mais humano, porque na medida que as máquinas executam o que é repetitivo, o mundo se torna mais humano. Então, nesse lugar, a gente tem um potencial. Basta a gente desenvolver. Eu acredito que o desenvolvimento dessas nossas habilidades elas são capazes de transformar o que a gente sempre foi numa potência. Nesse momento, é muito importante. Assim, as pessoas estão em casa, hoje é dia do trabalho, as pessoas estão em casa
no momento que é muito desafiador, né? No momento que a gente está com as emoções, com muita angústia, com muita incerteza sobre o futuro. Mas nesse momento, aproveitar para fazer aprendizado, porque e ter confiança na sua trajetória. Outro dia eu fui conversar antes da pandemia, eu fui conversar com um motorista de aplicativo e ele estava conversando comigo. Eu perguntei para ele assim: olha, você sabe que o carro autônomo está chegando? Ele parecia, aquela realidade parecia muito distante para ele. Mal sabe ele que o carro autônomo já está na rua nos Estados Unidos, né? Eu também não achava que fosse, mas foi tão acelerada as coisas que o carro autônomo já chegou à rua, porque as ruas são vazias nos Estados Unidos, eles precisam, É. enfim. O motorista, eu falei para ele: olha só, você qual a sua trajetória? Aí ele falou para mim: olha, eu sou eu era feirante, e só que como eu não tinha chance de aprendizado, eu deixei de ser feirante e me tornei motorista de Uber, de aplicativo. Eu virei para ele e falei assim: olha, então tá bom. Então você é um profissional de logística com experiência no setor de alimentos. Se você se você conseguir fazer um processo de digitalização, é isso que você vai ser. Na hora que o seu Então, isso que é importante, né? A gente ter esse autoconhecimento, saber do que é, quais são as nossas especialidades, para a gente poder reagir melhor. Também teve a história de uma caixa de banco que eu virei para ela e falei, eu tinha um problema, na hora que eu tive um problema e o sistema quebrou, ela olhou no meu olho e me passou a confiança que eu precisava, porque ela enganou o sistema. É isso que o sistema ele só executa o que ele já aprendeu. O que é novo, o que nunca aconteceu, somos nós que sabemos reagir. Isso que é bacana. E aí a gente volta na questão comportamental, emocional, né, que é o que sustenta, né. Basicamente, essa é a diferença da gente para as máquinas. A gente tem emoção, a gente tem comportamento, e essas emoções, e tudo isso, se a gente souber transformar isso em valor, a gente é capaz de muitas coisas incríveis. Ou, por exemplo, empatia. A empatia, a gente tem escutado muito sobre a empatia. Por que a empatia é importante? Por que eu entender qual é a sua situação ou qual é a situação do funcionário da minha equipe vai fazer que eu seja um líder melhor? Porque cada um tem uma trajetória e a trajetória levou cada um até ali, né? Então, na medida que a gente consegue entender, a gente consegue e é importante a gente não confundir nunca empatia com simpatia. Simpatia é você, né, você olhar para aquela pessoa e simpatizar, simplesmente. Você não tentar se colocar no lugar do outro e nem olhar a partir da trajetória. Mas a empatia vai fazer com que você seja um líder melhor. E nesse momento, as lideranças elas são super importantes. Porque está todo mundo isolado, a virtualização das nossas Exatamente. vidas ela dá uma certa solidão, e a gente entender o que o outro está sentindo, tentar fazer isso é super importante, tanto para profissionais empregados como para as lideranças, para que todo mundo consiga se entender melhor. Empatia é a palavra do momento, justamente pelo isolamento que a gente está vivendo, né, saber entender a dor do outro, né, e saber entender as dificuldades do outro, como a gente falou aqui no início, em casa, às vezes tem um barulho durante uma reunião, uma conversa, e você não questionar isso, né, tratar de forma natural, porque é a nova realidade, a gente precisa lidar com isso, está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, não é nem questão Brasil, é questão mundial, né, Gabriel? É isso. É muito impressionante, assim, a gente tem realmente lidado com novas situações. Tive uma colega de trabalho que o pai dela faleceu por conta do coronavírus. É, como é que naquela hora, tudo que eu podia apresentar para ela era a esperança de uma trajetória melhor. Vamos lá, vamos pensar, vamos lá, vamos atravessar essa juntos, porque a gente pode, ao construir alguma coisa nova, a gente pode mudar de patamar. E eu estava ali tentando fazer o exercício de sentir o sentimento dela. E às vezes, para a gente conseguir fazer isso, pode ser que a gente não tenha passado exatamente pela mesma realidade, mas uma dica que a gente faz é até mesmo acessar produtos e serviços culturais, né? Um filme. Os filmes, se a gente não tiver experimentado essa sensação, ou essa emoção, por exemplo, eu não perdi meu pai, como o caso dela.
Então, mas ao ver um filme que alguém perdeu, eu consigo explorar aquela sensação, ou ao ler um livro, eu consigo tentar explorar aquela sensação para eu entender como é que funciona essa emoção, no caso dela, para eu conseguir ajudá-la nesse momento, apoiá-la. Acho que outra palavra que também, né, além da empatia, é a colaboração. Acho que as pessoas essa colaboração ela tem sido impressionante e encantadora, né? Acho que mais do que nunca a gente está numa crise humanitária e as profissões estão se valorizando como humanas e nós também estamos colaborando como seres humanos, seres que podem colaborar entre si para o desenvolvimento e para a gente chegar do outro lado, né? Solidariedade, né, Gabriel? É. Também é outra palavrinha aí que a gente está lidando. Eu queria que você falasse sobre a qualquerfuturo.com, a sua Ah, legal. plataforma, né? Como que você teve essa ideia de por que que esse assunto te mexe tanto com você? Você falou aí do seu livro que você está lançando. Conta um pouquinho para a gente quais são aí as suas Claro. análises e os seus estudos. Priscila, eu passei 10 anos, eu fiz um estudo que ele serviu como referência para orientar as políticas públicas brasileiras de ministérios da cultura, ministérios de ciência e tecnologia, sempre com foco no mercado de trabalho, né? Eu pesquiso a Uhum. criatividade há 10 anos, quando todo mundo olhava para minha cara e falava que criatividade era uma coisa que não era coisa de criança, alguma coisa assim. Aí depois virou a habilidade número 1 do mundo do trabalho, em todos os rankings profissionais. E aí as pessoas me levaram a sério. Eu falei assim, tá bom, agora então é a minha hora de comunicar às pessoas. Tem uma coisa que é, os economistas chamam de informação assimétrica. Basicamente é o seguinte: quem tem que saber não sabe da informação. Esse é o conceito. Eu fui numa reunião de um grande organismo internacional sobre mercado de trabalho e eles falaram assim: a gente tem um problema de informação assimétrica. As pessoas não vão conseguir saber essa informação. Eu falei assim: não, essa vai ser a minha missão, que as pessoas saibam sobre como atravessar a chegar na digitalização. Então, no primeiro momento, eu parto do pressuposto que com informação correta e com autonomia, as pessoas são capazes de decidir melhor. Então, tem estudos internacionais, esses estudos que fazem as probabilidades, porque o economista gosta de trabalhar com probabilidades e números agregados. Só que eu sou filho de médicos, e o médico ele trabalha no individual, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, na Qualquer Futuro, eu abri para as pessoas todas acessarem gratuitamente, para elas verem qual é o risco dela ser substituída por um robô, da sua profissão. Porque se ela puder se preparar antes, se ela puder desenvolver as suas habilidades, não é para angustiar ninguém, mas é porque se você for surpreendido, é muito pior. Então, porque é engraçado, tem um caso que é o seguinte, é um teste muito deram dois grupos, Priscila. Para um grupo eles deram a chance de comer cookies e o outro de comer rabanetes. E aí os instrutores fizeram esse teste e voltaram daí a 1 hora. Quando eles viram, todos tinham só comido cookies, o grupo A tinha comido cookies e o grupo B tinha comido rabanetes. Depois eles aplicaram um teste lógico. Quando eles voltaram para ver quem tinha ganhado, adivinha quem ganhou? O do rabanete ou do cookie? O do cookie. Porque os que tinham comido rabanetes tinham passado tanto tempo se controlando para não comer os cookies que eles já acabaram perdendo. Então, na hora que você tiver que fazer um hábito que é diferente, portanto, ou mudar, você estiver numa nova realidade, você tem que exercer muito do seu autocontrole. Se você não estiver preparado, pode ser que você não reaja da melhor forma, pode ser que você esteja cansado na hora que você tiver que mudar. Então, a minha intenção era levar mais informação para as pessoas, através da qualquerfuturo.com, para as pessoas poderem, acessando essas informações, ou do livro do Passaporte para o Futuro, que a gente está lançando hoje, legal lançar aqui com você, Priscila, as pessoas poderem ter as informações necessárias. E ao Uhum. invés de... Você pode ou pintar um quadro e botar na frente da pessoa, isso eu não acredito, ou você pode oferecer uma lente para ela ver o mundo melhor, através prestar os óculos para que ela consiga enxergar o mundo com mais precisão. Então, as pessoas vão encontrar o Passaporte para o Futuro
é, um pouco disso, né? Construir lentes para as pessoas conseguirem enxergar o futuro. E o Lincoln, o Abraham Lincoln, ele falava uma coisa que é muito interessante: se a melhor maneira de você prever o futuro é inventá-lo, né? E esse virou seu propósito, né, Gabriel? Acima de tudo. E é isso que me guiou e me guia. Assim, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida como eu trabalhei nessa quarentena, porque a missão de levar para as pessoas as informações corretas, ela tem me feito dormir tarde e acordar cedo e com um sorriso no rosto, porque isso é fundamental. Para a gente caminhar aí para o final da nossa conversa, que, aliás, tem diversos aspectos, a gente pode ficar aqui horas conversando, né? Eu queria falar sobre a questão da economia em relação à relação de consumo, na verdade, né? Se essa Uhum. relação de consumo vai mudar eh, depois, pós-coronavírus, né? Como que vai ficar essa situação? Justamente para empresas, para profissionais do comércio, tem muita gente preocupada aí, né, em relação às vendas, em relação, enfim, como que vai ficar isso? A gente pode dizer que é uma questão de investimento, como você falou no início, na criatividade, na nova forma de vender, mas também a gente pode dizer que vai ter um novo perfil de consumidor? Eu acho que o consumo ele vai voltar na medida que a confiança das pessoas voltarem. A confiança, ela é o perfil do consumo é diretamente relacionado ao nível da confiança das pessoas. Então, tem um componente que é o componente mundial, né? Se as economias mundiais conseguirem retomar a atividade econômica num tempo mais adequado, e aí, nesse sentido, as economias asiáticas já estão saindo na frente, né? Então, na medida em que essas economias começarem a voltar, a gente vai receber mais demandas, então a economia vai girando e a confiança, na medida que a gente a confiança vai aumentando. Então isso vai depender do grau de confiança. No primeiro momento, essa confiança não vai estar em nível ótimo, porque ela está muito lá embaixo. É uma crise que nunca existiu na história. Mas no segundo momento, vai voltando. Por que essa fala é importante? Para a gente se preparar para um prazo maior. Porque pode ser que no primeiro momento a gente tenha que esperar menos consumo, né? É o que estão chamando lá fora de 90%. Vai voltar, mas vai faltar uma parte do consumo, que é a parte da retomada da confiança. Mas também as economias estão investindo bastante dinheiro no mundo afora, então pode ser que volte até antes do que a gente pensa. É bom a gente não perder a esperança e ter confiança que o futuro vai ser de consumo melhor. O consumo vai ser mais racional, isso sem dúvida, porque as pessoas experimentaram coisas que elas reavaliaram muito sobre o que é, o que não é necessário. Essa coisa do essencial, ela está na cabeça de todo mundo. O que é isso? A gente ouviu muito, essencial não é essencial, essencial não é essencial. Isso tem efeito sobre o consumo também. E aí parte dessas empresas, né, terem aí a criatividade para lidar com essa nova forma. Gabriel, eu queria agradecer muito a sua Eu que presença, a gente agradeço. deu diversas dicas aqui, né, de como o profissional pode se adequar a essa nova realidade. Boa sorte para você, que a gente Obrigado. continue aí se cuidando, né, diante dessa situação que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigado a você, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você que também está acompanhando a nossa programação. Você pode ver todos os nossos programas e as nossas conversas também pelas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!